Olá, queridos, graça e paz. Para continuarmos a nossa reflexão ainda na carta de Paulo aos Romanos, quero convidá-las a ler comigo o trecho que está no capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz assim: Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Bom, aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo está tratando sobre os benefícios da justificação. E ele vai enumerando vários desses benefícios. O primeiro benefício está no capítulo 5, ainda no versículo 1, que é a paz com Deus. No versículo 2, temos o segundo benefício, que é o acesso à graça. Ainda no versículo 2, temos o terceiro benefício, que é a confiança na glorificação, na nossa glorificação. O quarto benefício está a partir do versículo 3, em que ele fala sobre a alegria em tempos de tribulação. O quinto benefício está a partir do versículo 5 até o 8, que fala sobre o derramamento do amor de Deus em nossos corações. E em uma forma de evolução de pensamento, de uma maneira irresistível, o apóstolo nos leva à seguinte constatação: somos salvos da ira de Deus. Esse é o sexto benefício da nossa justificação. E nesse trecho que lemos, fala que nós seremos salvos da ira de Deus. Se você voltar comigo ao versículo 8, você vai ver o seguinte: porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. E aqui no 9, Paulo vai fazer a seguinte comparação entre o antes e o depois, entre o movimento que Deus fez em nosso favor quando ainda éramos pecadores e o movimento que Deus fará em nosso favor já agora com o relacionamento restabelecido com Ele. Se Ele diz para nós que Deus nos perdoou dos pecados e nos justificou quando ainda éramos pecadores, Ele chega a falar no versículo 9, quanto mais agora que somos seus amigos, deixamos de ser seus inimigos. Então, Paulo traça nitidamente um paralelo entre o que Deus fez e o que Deus fará. Ele nos livrou do peso da culpa que levava à morte, quando ainda éramos pecadores, e agora ele nos traz para uma realidade de que, se ele fez isso no passado, muito mais ele fará agora. Ou seja, se ele fez o mais difícil, que era dar o seu Filho quando éramos pecadores, ele fará o mais fácil, que é nos livrar da ira de Deus, já que agora somos seus amigos. Para entendermos que ira é essa, precisamos ir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 6 ao 10, que diz assim: de fato é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da glória do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Então veja que Paulo está narrando o dia da volta de Jesus, o chamado dia da ira, o dia em que o Senhor virá e vindicará a sua justiça, cobrará daqueles que não temeram ao Senhor, dos que não foram justificados, o peso dos seus próprios pecados. Diferente de nós, como ele fala na carta aos Romanos,
em que diz que nós já fomos justificados. Portanto, o peso de toda a culpa que viria com essa ira manifesta no dia da ira, de nós já está tirado. Todo esse peso está tirado. Mas dos que não creem no Senhor e dos que não foram justificados, aí sim haverá o devido pagamento, a devida cobrança. O que nós aprendemos com tudo isso? Paulo vem dizer que Deus resolveu, por amor, tirar de nós o peso da culpa de todos os nossos pecados, dos quais nós seríamos cobrados com a nossa própria vida. Por isso ele entrega-se, morre e nos salva de tal maneira que eu e você, que cremos no Senhor Jesus, que fomos justificados pelo seu sangue, seremos libertos e livres desse dia da ira. Se você ainda não é salvo, ainda não é justificado, creia no Senhor Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Perceba, de fato, que Ele é o único capaz de te tirar da condição que você se encontra, ou seja, réu de juízo. Venha para o Senhor Jesus. E para você, querido, querida, que já é justificado, já teme ao Senhor, tenha essa mensagem no seu coração. Essa mensagem que vai consolidar a sua posição como servo de Jesus. Aquele que não teme o dia da volta de Jesus, antes anseia por esse dia. Que Deus os abençoe.